Pessoal, tudo bem? Então, nossas aulas de história dessa semana será sobre a exploração da Nova Terra, ou seja, as expedições exploradoras. Então, durante 30 anos, após o descobrimento, do Brasil, Portugal, ele não se interessou muito pela Nova Terra, O que seria essa Nova Terra? As terras brasileiras, Então, toda a atenção estava voltada para o comércio das Índias. Então, por que o comércio das Índias? Porque lá Portugal tinha mais lucro do que fosse as terras brasileiras, Porque ainda eles não conheciam muito bem e tudo mais. E o comércio com as Índias favorecia em lucro para Portugal. Então, as descobertas do ouro e de outros minerais, inclusive o pau-brasil, Isso favorecia muito para Portugal também. Só que enquanto o Brasil ficou meio que parado, Portugal não se interessou muito, quem que veio então? Os franceses, tá? Eles não respeitaram então o Tratado de Tordesilhas e eles procuravam então explorar o litoral, as nossas matas brasileiras, porque eles sabiam que ali tinha grande quantidade de pau-brasil. E o pau-brasil, ele era uma árvore muito apreciada por todos, porque ele fornecia tinta. Então, inclusive, os tintureiros usavam do pau-brasil para as tinturas, para os tintureiros. Então, para combater os franceses, o que aconteceu? Eles enviaram, então, a costa, várias tropas de expedições exploradoras para combater, então, os franceses que estavam atacando, então, o litoral do Brasil. Portugal, então, mandou suas primeiras expedições para o Brasil. Essas expedições eram exploradoras, eram para explorar as terras e as riquezas do Brasil. Em 1501, a primeira expedição veio chefiada por Gaspar de Lemos, Ele explorou o litoral, dando nome aos acidentes geográficos. Então, conforme o calendário, geralmente esses nomes dados era de acordo com os santos, por exemplo, São Vicente, Baía de Todos os Santos e tantos outros nomes que foram dados. Em 1503, Gonçalo Coelho e Américo Vespúcio, eles comandaram então outra expedição, que veio para o Brasil, onde hoje é Cabo Frio, Então ali eles fundaram o que? A primeira feitoria do Brasil, Ou seja, as primeiras feitorias que surgiram no Brasil, então foi fundado em Cabo Frio. Depois veio então o que? As expedições guarda-costas, que vieram para combater os franceses, que estavam aqui explorando o que? O pau-brasil, Aí houve o que? Foram enviadas duas expedições guarda-costas, uma em 1516 e outra em 1526, sob o comando de Cristóvão Jacques. Então, esse Cristóvão Jacques, ele veio, então, ao comando dessas expedições e ele fundou, então, feitorias e fortificou as que já existiam no Brasil. E ele tentou e combateu e venceu os contrabandistas que estavam aí fazendo contrabando do pau-brasil, que isso era feito via navios, que levavam então o contrabando para outros lugares, que nem, por exemplo, ali ainda era os franceses que estavam fazendo esse contrabando. Mais tarde, houve o quê? Então esse Cristóvão Jacques, ele tentou e prendeu muitos desses franceses e afundou muitos em seus navios no litoral. Era imenso, então, a exploração ali, e eles conseguiram, então, combater, e as visitas dos piratas, então, mais tarde,
quando eles conseguiram combater, mas eles não conseguiram ainda combater todos os exploradores. Aí o que aconteceu? Os piratas ainda continuaram a explorar as matas, o litoral catarinense, o litoral brasileiro. Então, por causa desse pau-brasil. E os indígenas que ali estavam também, eles cortavam muito esse pau-brasil e entregavam ou seja, hoje como nós conhecemos as madeiras, né, as toras, eles entregavam para ser comercializado. E aí o que eles trocavam então em troca? Eles trocavam por foice, por bugigangas, né? Coisas assim que eles precisavam para eles usarem como ferramentas. E as florestas com o pau-brasil ficaram praticamente destruídas. Então vejam bem o quanto que nós tínhamos a nossa riqueza no passado e hoje a gente vê o quanto que modernizou isso e foi então fixado várias feitorias a partir daí. E quando o comércio com as Índias foi fracassando, então eles já tinham um custo maior para iniciar então o que? As indústrias no Brasil e a colonização do Brasil.